bem-vindos a mais um Open University. Estou muito feliz aqui de receber hoje Iberê Tenório. Muito obrigado pela presença, Iberê. Obrigado a vocês pelo convite. Uma honra recebê-lo aqui. Agradeço aceitar aqui o nosso convite. Iberê é jornalista pela USP, palestrante, youtuber e coautor de livros educativos. É co-criador e apresentador do canal Manual do Mundo, juntamente com sua esposa Mari Fúlfaro, que hoje é o maior canal de ciência e tecnologia da América Latina, com mais de 18 milhões de inscritos e 4 bilhões de visualizações. O canal acumula diversos prêmios, inclusive apareceu no livro Guinness de Records por 3 vezes nos últimos anos. Então, bem-vindo, Iberê. Obrigado. Então vamos lá começar. Conta um pouquinho aí da sua história. Como é que você chegou a esse canal aqui, essa história aqui? Bom, eu cresci em Piedade, fica do lado de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. E minha esposa também, a Mari. Então, quando a gente veio para São Paulo para estudar, aqui nós dois estudamos na USP, a gente percebeu que no sítio a gente fazia tudo em casa. Então, você precisava pintar uma parede, precisava consertar um carro, você não tinha acesso a esse serviço que tem aqui e tinha tempo e espaço para fazer essas coisas. E em São Paulo isso não existia. Então, quando o YouTube começou a abrir espaço para você colocar vídeos seus e tal, a gente teve a ideia de começar a ensinar essas coisas no YouTube. Então, os primeiros vídeos que a gente criou e tal, já nessa época eu e a Mari a gente estava se formando na faculdade, a internet ainda estava engatinhando, não tinha celular para assistir naquela época. A ideia era ensinar pessoas a fazerem coisas em casa. E com o tempo, a gente dava uma explicação ou outra mais científica, uma coisa um pouquinho mais aprofundada, a gente percebeu que as pessoas gostavam muito disso. Então a gente começou a investir mais nessa parte de explicar, além de ensinar como fazer, explicar um pouco o que está acontecendo ali. E acabou sendo a linha de frente do Manual do Mundo. É um canal que explica como as coisas funcionam, ensina como fazer em casa, sempre com um fundo de ciência. E é engraçado porque todo mundo pergunta se eu sou físico, se eu sou engenheiro, mas não, fui aprendendo essas coisas ao longo do tempo e muita gente trabalhando com a gente que, sim, físicos, engenheiros e professores que ajudam a gente a construir o que a gente tem hoje, que é um nível muito diferente do que era no começo. Excelente, mas vamos voltar aqui um pouquinho antes. Né? Você lá no início dos estudos, você fez técnica e processamento de dados. Fiz. Né? Naquele momento, você já pensava em alguma coisa disso? Por que você foi fazer técnica e processamento de dados? Eu fiz porque eu gostava muito. Meu pai comprou um MSX quando era criança. Era um computador que se ligava na televisão. Super antigo. Muito, muito antigo. Era um DOS 1.1, né? Uma coisa muito velha. Mas eu gostei muito. Então eu ficava programando, criança, 10, 11 anos, eu ficava programando coisa ali, brincando de programação. Fazia jogo de pergunta e resposta, fazia tocar o hino do Corinthians no computador, um monte de coisa que é difícil né? Tem que programar bastante para fazer acontecer. E aí quando chegou no ensino médio, eu precisava arrumar alguma coisa que me desse uma profissão logo para me ajudar a poder me virar logo que eu virasse adulto. E em Sorocaba tinha escola técnica, e o processamento de dados era, na época, o curso mais promissor, porque os computadores estavam surgindo, você via que era um mercado que ia crescer muito e eu já gostava bastante. Então eu falei, não, vou estudar processamento de dados. Nessa época já tinha um vestibulinho, tinha que estudar para vestibulinho, foi bem legal ter entrado lá, porque a classe toda, né, era muito estudiosa, foi um pessoal muito legal de fazer ensino médio. Mas no final do ensino médio eu já percebi que era uma profissão que você ficava muito tempo na frente do computador. E apesar de eu adorar computador, não me agradava ficar muito tempo fechado ali. Eu queria alguma coisa que eu pudesse conhecer gente, pudesse conhecer lugares que eu não teria oportunidade sendo programador. E aí eu resolvi fazer jornalismo por causa disso, né, que era uma janela para o mundo ali que eu queria abrir. E acho que nesse sentido deu bastante certo, porque mesmo antes do Manual do Mundo eu consegui viajar bastante, enfim, conhecer um monte de coisa. E agora com o Manual do Mundo muito mais, né? A gente faz muito vídeo de viagem mostrando como as fábricas funcionam, entra em lugares que ninguém pode entrar. Então, de alguma forma me realizei como jornalista no Manual do Mundo. Muito bom, mas então vamos voltar aí, né, nessa história, né? E o Manual do Mundo. Ok, você começou lá com processamento de dados, e aí você foi fazer jornalismo, né? E como é que nasceu isso daqui? Então, aí foi uma época muito legal também quando eu fui fazer jornalismo, porque os sites estavam nascendo, né? A internet, como a gente conhece hoje, estava começando a nascer.
Então, talvez eu tenha sido uma das primeiras turmas de jornalismo que teve e-mail, que usou as primeiras câmeras digitais. E eu, como tinha vindo do processamento de dados, as pessoas me chamavam para fazer site. Então, pô, você é de jornalismo mais programa, então vem cá fazer esse site. Depois, então, fiz vários estágios em que eu construía o site e depois escrevia para o próprio site. A Mari, quando se formou em terapia ocupacional, ela queria fazer um blog, o que na época você precisava programar o blog, não tinha um lugar que você se cadastrava e saía escrevendo, né? Então, ela escreveu bastante no blog, a gente começou a trabalhar junto, montando projetos na internet. Então, o Manual do Mundo já nasceu um pouco desse know-how que a gente foi adquirindo ao longo da faculdade, de lançar coisas na internet, de entender como é que funciona, como é que faz para um negócio dar certo, como é que você atrai o público e tal. O Manual do Mundo já era um desses projetinhos que a gente fez para tentar alguma coisa nesse universo maluco que é a internet. Mas não tinha nada a ver com o que é hoje, não tinha... Hoje em dia, essa palavra youtuber não passava pela cabeça, ninguém imaginava que seria isso. Muito bom. Eu sempre costumo falar que a gente tem que aproveitar a nossa caminhada, né, e olhar para trás e ver o que recuperou. O fato de você ter feito processamento de dados, então, de alguma forma, ajudou nessa caminhada no mundo de tecnologia que estava começando e você já estava um pouco na frente da média. Isso fez muita diferença, porque quando a gente começou no YouTube, eu que editava os vídeos. E editar vídeo, quando eu comecei a aprender, era uma coisa muito ligada a computador ainda, né? Mexer em computador era uma coisa que era uma habilidade que não era de todo mundo, né? Então, me ajudou muito nesse começo. E até para você construir alguma coisa na internet, precisava saber programação. Não é como hoje que você consegue criar muita coisa baseada em plataformas que já existem, né? Para você publicar alguma coisa, você entra no Facebook, no YouTube, não precisa entender de computador para fazer. Na época precisava. Então, nossa principal motivação para fazer as coisas no YouTube foi porque quando eu trabalhei em vários sites, você colocava o vídeo no servidor do site. Se o vídeo fosse bem, derrubava o servidor, porque muito acesso derrubava o servidor, ou então a conta ia lá em cima, né? Quando estava na nuvem, você tinha que contratar mais serviços, você não tinha condição de pagar um vídeo que fizesse sucesso. Quando apareceu o YouTube, era uma solução para isso. Então, esse despertar para o YouTube vem também dessa cabeça de programador. Poxa, agora eu não preciso mais de servidor, não preciso pagar servidor, está aqui um lugar que eu consigo colocar gratuitamente, vai ficar lá tranquilo, não preciso me preocupar com banda, com aumentar consumo de dados, nem nada. Então, acho que essa cabeça de programador sempre me acompanhou. E agora, no Manual do Mundo, a gente fala bastante de Arduino, que tem que programar e tal, então também ainda me ajuda bastante nisso. Muito bom. A gente está trabalhando aqui na Univesp, né, uma disciplina que a gente já tem há muito tempo, que chama Pensamento Computacional. Né? E a teoria toda do pensamento computacional diz que a gente tem que ensinar as crianças desde cedo a programar, né? Porque ensinar a programar não é que ela vai necessariamente ser um profissional de informática, como você não virou, mas ajuda eles a pensar, a resolver problemas. Você acha que a sua caminhada é um exemplo disso? Nossa, muito, muito. Hoje, para entender o que é algoritmo, poxa, o que é um algoritmo? Se você foi programador, você entende, você montava isso, né? Então, o que é um banco de dados? Onde é que, quando falam de Big Data, por exemplo, poxa, se você trabalhou com processamento de dados, você sabe exatamente o que é isso, para que serve, como você pode aproveitar esses dados para fazer alguma coisa. O que eu acho importante é mais ou menos o que o Carl Sagan dizia, que você precisa entender de tecnologia para não ser manipulado por ela, né? Porque senão você não entende o mundo que está à sua volta, você não entende os problemas que estão acontecendo, né? Então, quando tem um escândalo do Facebook, lá do Cambridge Analytica, se você não tem um pouquinho de background de tecnologia para entender isso, você vai ficar meio perdido em toda essa história, né? Então, acho que é super importante, sim, ter essa cabeça de programador, de entender não só de programação, mas de outras tecnologias que também estão circundando a gente, né? Entender o que é um carro elétrico, por exemplo, o que é a diferença do carro elétrico, do híbrido e do carro a combustão. São coisas que fazem parte das decisões que a gente precisa tomar na vida e que, se você não souber, você vai fazer coisa errada, vai votar errado na hora de votar. As suas decisões como cidadão não vão ser tão boas. Muito bom. Já entrevistei aqui um pesquisador da área de informática e educação chamado José Armando Valente, e numa conversa com ele, eu perguntei para ele: professor, como você vê a escola se a escola não mudar? E a resposta dele, como toda resposta dele, né, ele é bastante enfático, ou a escola muda ou a escola acaba.
que ela para de ter razão de existir, né? Você vê o Manual do Mundo, a sua experiência, como um exemplo de como ensinar pode ser interessante, pode ser motivador, né? E um exemplo para a escola de um caminho que ela pode seguir? Eu sempre acho complicado falar de escola porque eu não estou com o pé na escola e é muito heterogêneo, né? Então, eu vejo que o jeito que as minhas filhas estudam hoje, eu tenho uma filha de 8, uma de 4, é muito diferente do jeito que eu estudei, então o meu julgamento pode estar muito enviesado, mas o que a gente procura fazer no Manual do Mundo é ser um empurrão para a escola, fazer com que as pessoas gostem da matéria antes de ela estudar. Então, poxa, que legal se você tiver um aluno que no 8º, 9º ano começa a aprender química e já gosta de química. Então ele já viu a tabela periódica alguma vez na vida, ele sabe o que é hidrogênio e oxigênio, ele quer aprender aquilo. E isso eu acho que é muito valioso. E a escola, às vezes, faz o trabalho contrário, né? Ela assusta o aluno, ele Sim. quer sair correndo daquilo, fica com medo da prova. Muitas vezes tem professores que têm uma atitude de querer mostrar que sabe muito e tal, meio que para assustar o aluno de algum jeito. E isso eu acho que, poxa, está na hora de a gente abandonar, né? Está na hora de ter uma postura mais amistosa com o aluno e até com conhecimento, né? De mostrar que é legal, de mostrar que tem conexão com o dia a dia e tudo mais. Principalmente a gente está num momento que tem que concorrer com essas mídias, né? Então, a cabeça dos mais jovens anda muito rápido, eles ficam no celular, no TikTok e tal. Você entra 1000 por hora na classe e a classe é a mesma que era 300 anos atrás. Não que isso seja totalmente errado, mas é muito difícil de concorrer com o novo mundo. Então está na hora de mudar, talvez porque o contexto mudou mesmo, não tem muito para onde fugir. Mas eu acho que nesse sentido, o Manual do Mundo é muito útil para despertar. Então, para fazer com que as pessoas entrem na sala de aula motivadas. Agora, para passar o conteúdo de uma forma aprofundada, eu acho que vai precisar de outros recursos que a gente não consegue suprir no Manual do Mundo, né? Principalmente de um pouco de concentração, de fazer exercício. Se você pensar em matemática, por exemplo, não basta você entender o conceito, você vai ter que fazer muito exercício para incorporar aquilo no teu pensamento, né? Como é com a programação, né? Você entende o conceito lá e na hora de fazer o programa mesmo é outra coisa, né? Você tem que fazer aquilo muitas vezes para entender. Então, acho que nesse sentido, a gente não consegue suprir nem de longe o que a escola faz. É muito mais um começo, é muito mais um abridor de apetite ali do que... Okay. Eu vou falar de uma geração anterior, a geração que assistiu o Manual do Mundo, mas é para dar um exemplo aqui. Acho que foi anos 90, eu acredito, que estourou Bikman. Sim. Eu peguei a primeira vez que o Bikman foi exibido na TV Cultura, eu assisti todos os episódios várias vezes. Eu já era formado na Unicamp, já estava 20 e muitos anos e assisti todos também, com uma paixão. E o Bikman foi fazer uma palestra, o ator, né, que fazia o Bikman, foi fazer uma palestra na Unicamp, deu tumulto, porque pegaram o maior auditório e todos os alunos queriam assistir ele. E o que se ouviu lá foi, eu estou aqui porque eu assisti a Bikman. Quer dizer, ele fez esse papel de provocar o gosto pela ciência, né? Você se vê assim, o Manual do Mundo fazendo algo parecido com isso, de provocar as pessoas para buscar mais ensino? Sim, essa acho que é a missão número 1. É provocar as pessoas para que elas fiquem atentas ao que está em volta delas, fiquem curiosas. E acho que essa curiosidade é o caminho para você querer começar a saber, né? E é legal, que aí você aprende uma coisa, você percebe que tem que aprender mais e chega uma hora que você cria pessoas apaixonadas por aquilo. E não é um trabalho só que eu faço, eu vejo no YouTube muita coisa nascendo assim. Então, por exemplo, tem um canal do Lito, que chama Aviões e Músicas, que é sobre aviação. Começou lá, 10 mil inscritos e tal. Qual que era o mundo dos apaixonados por aviação na época em que ele começou? Sei lá, 100 mil pessoas no Brasil, já é muita coisa. Hoje em dia o canal tem milhões de inscritos, então ele despertou essa paixão por aviação em milhões de pessoas. O que se entende de avião hoje, né? Pessoas que não são pilotos nem mecânicos de avião, nem nada disso. São pessoas que admiram isso e gostam. Tem o Sérgio Sacani, por exemplo, né? Que fala de astronomia.
Ele sempre falava, brasileiro não gosta de ciência. Eu falei, sacane, quando seu canal crescer, você vai ter que parar de falar isso, porque vai chegar num número que você não pode mais falar que não gosta de ciência, porque é tanta gente, e chegou. São milhões de pessoas acompanhando o trabalho de Sacane, muito mais gente já apaixonada por astronomia. Ele já não pode mais dizer que brasileiro não gosta de ciência, porque se ele encanta milhões de pessoas, é porque essas pessoas gostam. E eu me vejo nesse papel também, né? Vamos trazer não só as pessoas que já gostam, mas tentar pegar as pessoas que estão mais na margem disso, né? Quem não gosta, não ouviu falar, tem preconceito contra a química, matemática, física, vamos tentar trazer essas pessoas para perto, fazer com que elas gostem. Acho que essa é a missão primordial do Manual do Mundo. E a gente constrói os vídeos de um jeito que isso seja divertido. A gente erra bastante no vídeo, mostra o erro, para mostrar que tem um monte de tropeço no meio do caminho, que você tem dificuldade para chegar lá e tal, mas esse meio é divertido, né? Porque se a gente encarar a educação como só um fim para passar no vestibular, é uma coisa que não tem fim mais, porque você vai ficar ali, sei lá quantos anos, 11 anos na escola para passar no vestibular, mas depois quando você passar no vestibular, você vai ficar mais 4, 6 anos na faculdade para entrar na pós-graduação, e aí você entra na pós, você vai querer fazer o pós-doutorado, não tem fim esse ciclo. Então, se você não pensar que você tem que curtir desde o começo, tem que gostar do que você está fazendo desde os 5 anos de idade, vai ser muito sofrido esse caminho, né? Vai ser muito utilitarista, acho que não. Se a gente curtir o que está fazendo, você está vivendo já naquele momento, você está gostando de fazer desde sempre. Então, torna também essa experiência menos dolorosa, porque para muita gente é uma experiência dolorosa, né? Ir para a escola é uma obrigação que para muita gente não é legal. Existe todo um conjunto de estudos no Brasil, né, que fala que um dos grandes motivos do Brasil ser sempre o país do futuro, né, um futuro que normalmente não chega, né, é o fato, entre outras coisas, lógico, mas um dos fatos é o pouco interesse da juventude brasileira por ciência, principalmente engenharia, né? Então, se a gente pegar o volume, por exemplo, de engenheiros que o Brasil forma, é menor do que a Coreia forma, e a Coreia tem 1/4 da população do Brasil. Né? E a Coreia, nos anos 70, era mais pobre que o Brasil. Né? E olha o que ela é hoje. O fato, você é um exemplo de alguém que era de exatas e veio para humanas. Veio para humanas. Você vê o seu canal como uma possibilidade também de mostrar para as pessoas que tecnologia, engenharia, exatas, ciências, também pode ser divertido, também pode ser interessante. Sim, absolutamente. Acho que a gente, toda vez que faz um vídeo, mira nisso. Tentar deixar interessante. E a gente tem tido um retorno muito legal de gente que eu encontro pessoas na rua. Como o Manual do Mundo já tem 15 anos, eu consigo encontrar gente que falou que prestou vestibular de engenharia por causa do Manual do Mundo e agora já está dando aula na faculdade de engenharia. E essa centelha nasceu do Manual do Mundo. E no fim, a engenharia, acho que é o maior, dentro do que eu faço no manual, é o que mais, para onde a gente acaba mandando mais gente, é o que gera maior interesse. Eu acho uma pena que a gente não consiga falar mais de matemática, porque eu acho matemática mais difícil de criar. Eu não tenho esse dom de chamar tanta atenção para a matemática, mas eu atribuo essa falta de engenheiros à matemática, porque é onde as pessoas querem fugir, porque é legal ver o conceito e tal, tudo na física, na hora que você começa a fazer conta, começa a ficar difícil, e aí as pessoas fogem. Mas eu fico muito triste de existir, eu não sei se isso existe só no Brasil, mas eu acho que deve existir em outros lugares do mundo, que é uma barreira de preconceito. Então, na hora que o adolescente tem que se firmar como indivíduo, ele vai falar que não gosta de algumas coisas e que gosta de outras, né? Isso faz parte de você começar a delimitar o teu ego ali. E as pessoas têm orgulho de falar que não gostam de matemática, que não gostam de química, credo, que horrível. Uma se identifica com a outra nisso. E não é legal, era legal se identificar pelo contrário. Pô, que legal, você gosta de matemática, eu também. Vamos montar alguma coisa juntos, vamos, né? Não, então... Tem até uma música do Legião Urbana, Química. Eu ia citar exatamente isso. Eu odeio química. E na hora que ele fala isso, né, que o Renato Russo fala isso, é falado com um jeito prazeroso, com vontade, né? Eu odeio química. Poxa, não era para odiar nada, né? Então, no manual a gente tenta fazer com que absolutamente qualquer conhecimento é legal de qualquer área e vamos tentar aprender tudo que a gente vê pela frente. Porque eu acho que isso também dá um panorama melhor para a pessoa poder escolher a profissão no futuro. Imagina se você gosta só de português, você vai ter caminhos muito restritos ali. Não, eu gosto de português e de matemática. Opa, você já consegue transitar em 2 mundos. Ah, mas eu gosto de física também. Daí
poxa, na hora de você prestar vestibular, você vai ter 15 opções diferentes para fazer e você vai ser feliz em todas elas, né? Então, ter essa oportunidade na hora de poder escolher a profissão, tudo mais, só vai acontecer se você começar a gostar dessas coisas desde cedo. Eu acho que um exemplo, aí, desculpa trazer a Leia para minha sardinha, né? Eu sou da área de informática, né? E fiz processamento de dados também. Que legal. Tá? E se você olhar, uma das coisas que eu acho mais tristes de ver na situação brasileira atual é uma quantidade imensa de desempregado e milhões, eu não estou exagerando, milhões de vagas de área de TI abertas. Sim, inclusive internacionalmente hoje, porque o meu irmão, por exemplo, trabalha para uma empresa canadense. Né? Ele mora em Sorocaba e estava trabalhando para uma empresa australiana antes, então aprendeu inglês e programação, pronto, ele pode pegar um emprego em qualquer lugar do mundo e trabalhando aqui. Né? Essa oportunidade hoje é cada vez maior. Então, poxa, né? Como não aproveitar isso? Então, é uma oportunidade que a gente está perdendo. Vou dar um gancho aqui, só falar, os nossos alunos da área de informática, vocês ouviram isso aqui, tá? É pura verdade, eu conheço muita gente, então o pessoal que é lá do interior fala, mas como é que eu vou trabalhar com informática? Você pode trabalhar para qualquer lugar do mundo hoje. Sim, e também com uma barreira tecnológica que não existia na minha época, que tinha que ter um computador. Quando eu fazia processamento de dados, metade da classe, ou até mais, não tinha computador, tinha que ficar no laboratório da escola, porque era uma coisa cara demais. Não existe mais isso, né? Todo mundo tem acesso, você consegue programar pelo celular e rodar no servidor remoto, não tem né, essa necessidade. Então, eu acho muito legal. Mas até as coisas físicas hoje. A gente, por exemplo, fala muito de Arduino no Manual do Mundo. Para quem está assistindo a gente, é uma plaquinha em que você consegue ligar sensores e, a partir disso, você consegue ligar outras máquinas. Então, por exemplo, se alguém passar na frente desse sensor, eu ligo uma sirene. Ou, se o meu carro estiver indo, ele sente a proximidade da parede, ele manda o volante virar para lá. Você cria o que você quiser com essa plaquinha e ela é programação. Mas você consegue já na internet, gratuitamente, fazer a plaquinha funcionar virtualmente. Você coloca a placa, coloca o motor, coloca o sensor, manda rodar com a programação que você colocou, programa em blocos. Você nem precisa saber a linguagem de programação, você só precisa entender os blocos. E aquilo roda sem você gastar R$1 com a placa. E aí, se você quiser, achou que é legal, vai lá, compra a placa com aqueles componentes que você mesmo já testou, né? Você nem vai gastar dinheiro comprando componentes que você não entende como é que funciona, porque você já testou no virtual. Então, isso está cada vez mais acessível. E é triste que as pessoas nem saibam disso. Então, mais uma vez, né, no manual a gente tem essa missão de, poxa, trazer essa oportunidade. Porque se as pessoas nem conhecem as oportunidades, elas não têm nenhuma chance delas irem atrás dela. Né? Então, você mostrar que é possível trabalhar nisso. Então, a gente mostra muito indústria. Né? No Manual do Mundo tem uma categoria lá que a gente chama de Bora Ver, que a gente mostra como as coisas funcionam. Então, a gente foi desde usina nuclear, né, até como é feito o salgadinho. E é legal que na hora que você entra na indústria, você entende que tem uma montanha de empregos que você não fazia ideia de que existem. Porque as pessoas não têm a oportunidade de entrar dentro de uma indústria para ver. Né? E aí também acho que abre um caminho interessante. Poxa, a indústria tem empregos qualificados, empregos legais, às vezes que nem demandam um curso superior. Com um curso técnico você já consegue entrar no emprego, você consegue manter uma família bem, sabe? Então, é legal abrir essas portas e mostrar, olha, esse mundo existe. Né? Você, conversando aqui com você, uma das características que para mim está ficando evidente é que você tem paixão nesse assunto, né? Você está fazendo essa coisa com paixão, você gosta disso. Sim. Né? Esse talvez seria o segredo para a gente conseguir motivar as nossas crianças, que a gente precisa de professores que também demonstrem paixão pelo que eles estão ensinando? Eu acho que sim, porque o gosto por alguma coisa, ele vem de um contágio, né? É muito difícil você... Eu lembro uma vez, eu tive um curso de primeiros socorros e a professora deu aula de animais peçonhentos e eu percebi que ela não gostava de cobra, ela não gostava de sapo, ela não gostava de aranha. E aí eu falei, mas gente do céu, não tá legal isso aqui. O professor, quem dá aula de animais peçonhentos tem que adorar a cobra, né? Tem que ver uma cascavel e falar, nossa, que legal uma cascavel, porque assim que os alunos vão se apaixonar e vão entender como é que funciona tudo aquilo, né? Então, eu acho que a paixão faz parte, sim, do entusiasmo que você passa. Né, você sorri na hora que você vê uma informação nova, que quando você descobre alguma coisa, tem que ter alguém ali que gosta. Eu acho que a grande maioria dos professores gosta do que está
do que está ensinando, e muitas vezes não consegue expressar isso por outras razões, né? Por todo um contexto que complica a vida do professor. Eu sempre acho muito complicado falar dos professores, porque para quem olha de fora, parece que é só estar dentro de uma sala de aula. Mas, poxa, com todo professor que eu converso, eu falo, é uma montanha de burocracia, mesmo nas escolas em que tem um bom salário e tudo mais, o trabalho paralelo é muito desgastante, muito grande. Agora, tem professores que trabalham em condições que não dá nem para pensar em sorrir na hora de mostrar uma conta, porque é goteira caindo, né, o aluno traficando droga dentro da escola e tudo mais. Então, eu evito colocar mais carga ainda na carroça dos professores, né? Acho que a gente tinha que dar condições melhores para os professores poderem desenvolver essas soft skills aí que fazem parte da educação. Na conversa, uma coisa que eu não planejei antes, tá? Mas na conversa me parece bem interessante aqui, a gente precisa trazer mais jovens para a tecnologia, para a engenharia, para a gente fazer o Brasil crescer. Sim, né? E sim, vocês estão fazendo um ótimo trabalho nesse sentido. Será que um dos motivos justamente deles não procurar é que eles não veem isso? Você falou, eu vou mostrar a indústria, mas se você pegar na TV aberta, né, numa novela, eu não me lembro de ver um engenheiro personagem de novela. Não tem. Você vai ver na Peppa Pig, o pai dela constrói casas. Mas a nossa juventude não tem referências do que é trabalhar numa indústria, do que é trabalhar, né, com engenharia, com exatas, com tecnologia. Será que... E mesmo engenharia, as pessoas só enxergam engenharia civil. E agora um pouquinho vai de elétrica, eletrônica, mas... não tem ideia que tem engenharia naval, engenharia de materiais, engenharia química, que são outras áreas da engenharia que são muito legais e que tem emprego pra caramba, né? E eu acho que sim, a nossa cultura não está... Eu ainda acho que a gente está naquela de direito, medicina e engenharia civil, sabe? Então... O doutor, né? Essa coisa de doutor, porque ainda existe um status em tudo isso. E acho, inclusive, que o ensino técnico é mal valorizado porque ainda existe um status muito forte do curso superior, né, que a gente poderia ter mais técnicos, né, que são profissões legais, são muito importantes para a sociedade e que exigem um tempo menor de estudo, é um acesso mais fácil, os cursos particulares não são tão caros e a pessoa podia ter acesso até uma condição financeira melhor antes da faculdade. Foi isso que eu tentei fazer, né? Quando eu tinha 15 anos, eu falei, se eu me formar como técnico, eu já consigo sair com um emprego 1000 vezes melhor do que se eu tivesse terminado só o ensino médio. E como isso me ajudou para me manter durante a faculdade, né? Eu fiz a faculdade já trabalhando sempre para criar o Manual do Mundo. E para criar o Manual do Mundo depois, né? E também tem as pessoas que não querem fazer faculdade. Vão estudar o quê, né? Se não quer fazer faculdade ou por algum motivo não tem condição de fazer e tal. Tem essa opção que quase ninguém enxerga. E que em outros países tem mais importância. Na Alemanha, por exemplo, tem muito mais essa cultura do técnico. Talvez um dos motivos de você fazer sucesso com o seu canal é justamente mostrar isso que as pessoas não veem em outras mídias, né? Acho que esse mundo da tecnologia, da indústria. E lá a gente gosta muito de botar a mão na massa. Então, na hora de falar da indústria, a gente quer botar o pé no chão e mostrar a indústria de fato, porque acho que isso que encanta, né? Nesse ponto, a gente tenta levar até o extremo. Então, vou dar um exemplo. A gente queria gravar um vídeo mostrando uma hidrelétrica. Então, hidrelétrica, vamos em qual? Vamos em Itaipu. Hidrelétrica tem que ser Itaipu. O que a gente vai mostrar em Itaipu? Quero mostrar a turbina, o rotor, o gerador, como é que funciona a abertura e fechamento de comporta e tudo mais. Falei, não, mas isso já tem no passeio turístico. Vamos tentar mais, vamos tentar ir além. Aí a gente quero mostrar onde a água passa. Como assim, onde a água passa? Não, o buraco onde a água entra e passa, onde a turbina por dentro. Aí a gente conversou com eles e falaram, olha, tá cheio d'água no momento, né? Mas em alguma hora, são 20 que a gente tem aqui, tem paradas de manutenção. E a gente conseguiu pegar uma parada de manutenção meses depois e entrar na turbina de fato e mostrar por dentro, né, aquele cheiro de peixe ali, onde é que passa exatamente a água. Então, eu acho muito legal ir até o extremo para gerar esse interesse, porque aí a pessoa quer descobrir como é que é aquele lugar que nunca ninguém viu, como é que são esses, por trás da porta, né, o que está acontecendo, e isso vai causar o encantamento. Não, eu entendo perfeitamente. Eu estou aqui com a maior inveja de você, eu queria estar lá. Né?
Eu fui consultor por muito tempo, né? E eu sempre que ia na indústria, eles falavam, o que você gostaria de saber? Eu falei, eu quero ver a fábrica. Né? Ver a coisa se transformando, né? Porque a indústria é isso, ela transforma a coisa que é ver a transformação na frente. Ver a fábrica funcionando para mim, não importa de que área, é sempre fantástico, assim, ver a coisa funcionando. Então, mas eu acho que até esse encantamento é uma coisa necessária para o nosso país se industrializar, né? As pessoas têm que gostar disso, porque as indústrias vão nascer de startups que começam a processar coisas de um jeito diferente. Acabou de ir para Mato Grosso mostrar indústrias que estão nascendo para transformar milho em etanol, porque se aproveita uma entre-safra da soja, em que o milho era plantado, mas vendido para ração, aí muita gente não plantava porque não valia a pena, não tinha preço, né? Era uma cultura ali que não estava dando certo. Agora começou a aproveitar o etanol do milho, não, criou outra frente de agricultura que se criou lá, e para o Brasil super importante também, né? Porque a importância do etanol aqui dentro. Mas isso nasce da vontade de alguém ali que se interessou e falou, poxa, por que a gente não está aproveitando esse milho? E essa pessoa, se ela não estudou antes, ela não vai existir, não vai ter esse clique, a gente vai ficar vendendo commodity por resto da vida, porque, né, não tem essa cabeça de transformação, de querer fazer coisa em escala, que é o que a gente tem na indústria. Muito bom ouvir mais alguém falar que a gente não deveria vender commodity pelo resto da vida. Eu acho que é importante o brasileiro entender isso de uma vez, né? A gente devia ter entendido isso no século XIX, né? Lá na época do café, né? E continua. Tudo bem a gente produzir a commodity, mas vamos processar aqui, né? Que é o que eu fui ver lá. Poxa, a indústria está do lado da plantação de milho lá no Mato Grosso. O que sai de lá já é um caminhão com etanol, não sai o milho. Você falou alguma coisa de sítio no começo. Você vem da zona rural? Sim. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil quando era criança, mas morava no sítio. Então, eu morei até os 20 anos em sítio mesmo. Estrada de terra, agricultura em volta, vaca e tudo mais. E isso também acho que me deu uma sensação, um gosto por pegar nas coisas e ver tudo de perto. Porque viver no sítio é diferente, né? Você tem contato com tudo. É muito pouca televisão quando eu era criança. Então, a gente andava a pé, de bicicleta, subia na árvore, queria construir as coisas a gente mesmo. Tem uma relação mais material com o mundo, né? Na sua visão, isso é uma coisa que eu me pergunto, tá? Eu sou 100% urbano, nasci em Santos, já só tinha casa em volta, mas eu vejo os urbanos de hoje, eles são num nível de urbanidade que eu não chegava nem perto. Quer dizer, eu plantava tomate na minha casa, eu tinha galinha, né? Eu fazia um bocado de coisa que meus filhos não têm ideia de que fazer isso, né? Será que essa falta de contato, de plantar a sua coisa, de colher, de mexer, também não faz diferença para ter essa vontade de criar coisa, construir coisa? Acho que faz muita diferença, acho que faz. E eu acho que faz muita diferença até para a gente entender o mundo em que a gente vive. Então, se você criou uma galinha, você entende que para comer a galinha você tem que matar a galinha, né? E aí, hoje em dia, isso choca as pessoas, né? Eu lembro do programa do Rodrigo Hilbert, ele matou um cordeiro no programa, isso gerou uma comoção. E, poxa, gente, o açougue deveria gerar comoção todo dia, então, porque, né, a quantidade de animal que a gente consome, e então as pessoas não têm ideia mais de onde vêm as coisas que elas estão consumindo, como é que aquilo é feito. E na zona rural isso era muito palpável. E mesmo na cidade tem outras coisas que não acontecem mais que tinha quando a gente era criança. A criança brincar na rua, de ter uma socialização diferente ali, de idades diferentes, de classes sociais diferentes, que hoje isso está ficando cada vez mais fechado. E a gente mesmo já não tem mais esse acesso todo. No sítio eu vejo que já também não é como eu era quando era criança. Porque pega celular, a criança que mora no sítio fica o dia inteiro no celular também. Certo. Então, isso eu acho um prejuízo tremendo. Teria que segurar um pouco essa onda, levar as crianças a conhecer coisas pessoalmente, né, ter espaços públicos em que as pessoas possam conviver e tudo mais. Acho que a gente vai criando uma bomba relógio com essa urbanização extrema, né, de todo mundo morando fechado. Eu sempre faço uma metáfora que eu acho que é interessante, que imagina uma pessoa que daqui, sei lá, 20, 30 anos a gente vai chegar em Marte. E é claro que em algum momento o ser humano vai se reproduzir em Marte. Aquele ser que nasceu em Marte já é marciano, ele não é terráqueo. E é claro que quando essa pessoa começar a crescer, ela vai querer vir para o planeta Terra, porque afinal de contas morar em Marte vai ser a coisa mais triste do mundo. Você vai morar em caixa de concreto, totalmente fechado, para você sair para o ambiente, você vai ter que vestir uma armadura.
né, é um ambiente horrível. Aí você manda de volta. Quando completa 18 anos, você manda o marciano aqui para a Terra. O que ele vai encontrar aqui? Ele vai encontrar pessoas morando dentro de caixas de concreto. A gente está nesse mundo lindo, maravilhoso, cheio de espaço, né? Cheio de... Tem água, tem praia, tem floresta, tem pessoas e a gente vive dentro da caixa de concreto. E não só vive na moradia, mas a gente trabalha dentro da caixa de concreto. A gente vai na escola, na caixa de concreto, e todo mundo preso ali. Não é possível que a gente não mude essa mentalidade, sabe? Agora, dentro do Manual do Mundo, né? Você está apresentando, a gente está aqui falando dessa coisa de viver, experimentar. Você já pensou em criar uma excursão Manual do Mundo, de levar essas pessoas que são seu público para a fábrica, para eles verem a fábrica, para eles verem as coisas que você mostra? Não, porque não é o meu métier. O que eu faço é tentar, pelo menos, fazer uma janelinha na caixa de concreto para que a pessoa tenha esse acesso, né? Acaba sendo um paliativo para que isso aconteça. Mas em outros casos não também, porque no manual a gente ensina muito a fazer coisas, a botar a mão na massa. Então no momento em que ensino a fazer uma pipa, não tem como fazer uma pipa e soltar do apartamento. A pessoa vai ser obrigada a sair na rua. E mais, quase ninguém faz isso sozinho. Você vai chamar o irmão, o pai vai chamar o filho, o avô vai chamar o neto vai chamar o sobrinho vai chamar o tio. E se cria, além de criar, né, uma necessidade de sair de casa, ainda vai criar uma necessidade de socialização, que essas pessoas precisam de alguma desculpa para poder conversar, né? Você faz amigos fazendo coisas juntos, né? Quantos dos amigos não vieram do futebol, por exemplo, né? Quantas amizades não se faz jogando futebol porque você está fazendo uma atividade junto? E a mesma coisa pode acontecer com Arduino, com pipa, sabe? Vamos construir coisas juntos, você cria um convívio muito interessante, que vai te dar uma montanha de soft skills muito legais, de trabalho em equipe, né, de socialização e tudo mais. Então, acho que nesse ponto a gente também consegue tirar um pouquinho as pessoas da frente da tela para elas terem vontade de fazer coisas juntas, e recebe muito relato de... O que eu acho mais legal é avô e neto, que eles fizeram coisas juntos e tal, do Manual do Mundo. Às vezes vem reclamar comigo que não conseguiu fazer, como é que faz para aquele negócio dar certo. E já é mais um embrião de uma conversa, né? Às vezes eu fico meia hora conversando com alguém que eu encontrei no supermercado para explicar como é que faz aquela experiência que não está dando certo e tudo mais. E, bom, vamos falar um pouquinho mais agora do seu dia a dia aqui no Manual do Mundo. Como é que você escolhe os temas? A gente primeiro tenta variar os temas. Então, vamos lá, visita em fábrica a gente tem uma vez por mês, né? Então, e aí a gente vai escolhendo, tem que pensar no que dá audiência, porque afinal de contas a gente é um veículo de comunicação. Então, algumas coisas que na fabricação não tem muita graça, ou que faz muito parte já do dia a dia das pessoas, sei lá, como é feito um pão de forma. Não imagino que seja uma coisa que chame muita atenção, porque vai ser muito parecido com o pão que é feito em casa. Mas as pessoas querem saber, o salgadinho, por exemplo, não dá para fazer em casa. Como é que faz aquilo? Mas acho que a maior fonte de novas ideias são as pessoas que se inscrevem para a gente. Porque o Manual do Mundo já tem um tamanho suficiente para chegar a mais ideia do que a gente dá condição de processar. Não é nem que a gente tem condição de fazer, a gente não tem condição nem de ler todos os comentários. Porque cada vídeo gera, sei lá, 1000 comentários, a gente publica 2, 3 vídeos longos por semana, mais os curtos. Não tem como ler tudo isso, né? Eu leio no momento que a gente lança o vídeo, os 100 primeiros ali, e depois volto para pegar alguma coisa, mas as pessoas comentam para interagir entre elas mesmas, é muito legal isso. E muita ideia surgindo, né? Então, quando você visita uma fábrica, se você olhar os comentários embaixo, vai ter muita sugestão das próximas fábricas. Se a gente constrói um robozinho com Arduino, vai ter vários engenheiros que entram lá e falam: Iberê, tenta usar agora a ESP32, que é uma placa que é parecida com o Arduino, mas ela já tem comunicação Wi-Fi, não sei o que, você consegue monitorar pelo celular. Então, a gente vai pegando muito dessas ideias. E o que eu acho mais legal são as dúvidas, né? Com as perguntas que surgem. É uma pergunta melhor que a outra. Eu sempre falo que não existe pergunta boba. Então eu começo a entender qual é a curiosidade das pessoas. Então hoje eu estava escrevendo lá um quadro que chama Iberê Responde. Eu tenho que selecionar as perguntas, eu fico morrendo de dó, porque chega a 1000. Na última vez que eu perguntei no Instagram, chegaram mais de 1000. E aí eu tenho que ler todas e ver as que geram algum conteúdo legal, as que eu tenho condição de fazer uma pesquisa para responder. Mas são coisas que na hora que cai a ficha, você percebe: poxa, onde fica a panturrilha da galinha? Eu falei: caramba, né? Tem?
tem, é a coxa da galinha. E aí eu comecei a ver que tem desenhos que comparam, de anatomia comparada, que compara como funciona a perna de um ser humano, como funciona a perna da galinha, de um cachorro, porque os vertebrados têm ossos muito parecidos e você consegue comparar as estruturas. E aí o equivalente à nossa panturrilha é a coxa da galinha, e o que a gente enxerga na galinha que acha que é um joelho virado para trás, na verdade é o tornozelo dela. Então, putz, cai, nunca mais você vai olhar a galinha do mesmo jeito. Toda vez que você comer uma coxa de galinha... A sobrecoxa, né? E a sobrecoxa é que é a coxa. Olha só. E aí o que acontece? Nunca mais você vai comer uma coxa de galinha sem lembrar disso. Você vai olhar, putz, era a panturrilha. Então, na hora que dá esse estalo, que eu acho sensacional, você não vê o mundo de um jeito diferente. O meu objetivo final é que todo mundo veja o mundo que nem o Matrix, né? Aquele filme Matrix. Você começa a ver o mundo todo em código de programação, é mais ou menos isso. Então, você olha o copo, você já lembra do vídeo de como foi feito o vidro, né, que vem, qual é que são os ingredientes e tal. E é isso que a gente tenta fazer, né? Que o olhar das pessoas mude, a partir disso elas começam a gostar mais do que está em volta delas. Agora, é lógico que você, né, estuda muito, que aprende muito, mas você está falando de temas de panturrilha da galinha a copo de vidro, né? Você tem uma equipe de especialistas para te ajudar em todos esses temas? Tem uma equipe... Eu já me eduquei a pesquisar de algumas formas e tal, de entender como que acha as informações mais superficiais. Então, para responder da panturrilha da galinha, eu consigo responder eu mesmo, sem precisar de um biólogo do meu lado, porque, enfim, eu conheço as fontes que eu estou pesquisando, eu estudo 100 para falar 10, tem todas essas técnicas, mas chegam vários assuntos que eu preciso de ajuda, e aí é muito legal, porque a gente consegue fazer de um jeito muito mais completo. Então, no Manual do Mundo, por exemplo, o nosso chefe de conteúdo é um físico formado na USP, que a maior parte do que a gente fala tem a ver com física. Então, tudo passa por ele, já tem um filtro muito grande. A gente tem outras pessoas que a gente contrata para ajudar a revisar. Então agora, por exemplo, a gente vai lançar um livro que a Enciclopédia Britânica lançou, que chama Enciclopédia para Curiosos. E aí ela é dividida em várias áreas de conhecimento. Então, cada área a gente teve que contratar um especialista para revisar. Então, a astronomia é um astrônomo, a biologia é um biólogo, agora a história é um historiador. Uhum. Então, a gente vai aprendendo muito com essas pessoas e vai garantindo a qualidade, porque é muito complicado. Você publica um vídeo no YouTube, você não pode corrigir o vídeo depois. Não tem como corrigir. No máximo, você coloca um comentário ali dizendo, olha, pessoal, aqui eu troquei A por B. Então, se a gente cometer algum erro muito grande, tem que tirar o vídeo do ar e colocar de novo. Você perde todos os views, perde os comentários e perde confiança do público também, né? Então, a gente sempre anda ali pisando em ovos para errar o mínimo possível. É impossível nunca errar, mas, enfim, a gente consegue ter um nível de exigência ali que supre a maior parte dos conhecimentos. Mas é muito legal ter várias pessoas trabalhando junto. Não, eu ia perguntar um pouco nessa linha da questão de erro, né? Às vezes não é nem erro. Né? Então, por exemplo, eu faço jogos educativos. E quando eu vou fazer um jogo educativo sobre um certo tema, é lógico que o jogo tem que ter algumas licenças poéticas. Né? Por exemplo, Sim. Um peixinho andando no rio, ele tem que pegar um dinheirinho para comprar alguma coisa na loja, porque senão fica sem graça. Né? Só que fazendo isso junto com alguém, né, da área lá, eu falo, não, mas não tem dinheiro no rio. Eu falei, então veja, mas a gente tem que fazer a coisa divertida. Você imagina que enfrentar alguma coisa desse tipo também, porque às vezes para tornar a coisa mais fácil de entender, mais compreensível, você vai ter que simplificar. Não vem os teóricos em cima de falar. É difícil achar as pessoas que pensam do mesmo jeito que a gente, que entendam que essas coisas têm que ser simplificadas, né? Uhum. Então não dá para você usar palavras complexas, fazem parte só daquele universo. Na hora que vai trazer para o grande público, vai ter que simplificar. E vai ter que ter essas licenças poéticas. Por exemplo, eu tenho que falar que o planeta Terra é esférico. Aí entra alguém da geologia, da geofísica, não, mas é um geóide, não é exatamente esférico. Eu falo, gente, é só com seus instrumentos aí que você consegue ver, porque para todos os efeitos é esférico, né? É uma etapa seguinte você entender que, primeiro que é achatado nos polos, depois que tem toda uma questão de diferença de gravidade que vai fazer com que o nível do mar não seja uma coisa uniforme ao longo do planeta e tudo mais, que são camadas muito complexas. A gente não precisa chegar lá na hora de que vai falar que, né, por que os planetas são todos redondos. Eu vou falar que é
planeta Terra esférico e ponto. E sim, tem muita gente nos comentários que, nossa, que fica lá querendo pegar cada pelinho em ovo e não deixa simplificar. Mas tudo bem também, acho importante que essas pessoas estejam lá, de alguma forma elas também são um filtro de qualidade, porque no momento que você coloca um vídeo e tem algum erro, elas vão pegar na hora e você tem a chance de trocar aquilo rápido, né? Ou da próxima vez fazer melhor também. Então, esse policiamento que existe, que né, são os nerds de cada área que estão ali assistindo o Manual do Mundo, é muito importante para a gente, para crescer, para tomar cuidado, para falar tudo, entender como é que se fala as coisas simplificando, mas tentando não errar. Então, no momento, eu não falo mais gravidade zero, por exemplo. Não existe gravidade zero em nenhum lugar. Qualquer lugar do universo que você tiver, você está sofrendo a gravidade de todos os outros objetos do universo. Então, um astronauta ele não está em gravidade zero, ele está com a sensação de falta de peso. Ele tem a sensação de que não existe gravidade, mas é porque ele está em órbita. Então, você já toma cuidado com isso. A gente não fala voltagem no Manual do Mundo, né? Porque é uma medida de tensão, você está medindo a tensão. Então, a tensão é tantos volts, mas voltagem as pessoas entendem. Tem mais, né? Mas ela já quem é especialista já não gosta disso, né? Ou quem é da área de audiovisual não gosta que fale filmar. Você não filma com o celular, porque filmar é filme. Só com filme. Essa eu não sabia. Então, tem todas essas cascas de banana que a gente vai aprendendo a não escorregar ao longo do tempo, né? E se você não filma, você faz o quê? Grava. Grava. Eu acho tudo isso... eu acho preciosismo, por exemplo, porque gravar também vende. Você gravar numa pedra, gravar na argila, né? E você não está fazendo isso no celular. De alguma forma você está gravando, vai dentro de um chip ali, né? No silício, ou não, numa coisa magnética, você está de fato gravando. Então é isso. Às vezes acho que passa um pouco do ponto, mas você sabendo que existem essas balizas, você vai conseguir construir seu discurso desviando de tudo isso. Mas o curioso dessa história é que essa pessoa que está criticando assistiu, né? Assistiu. Então significa que tem alguma qualidade aí, né? Sim. Então... E também porque a gente trata de um monte de tema diferente. Então, o especialista do audiovisual vai assistir o vídeo de engenharia e, para ele, aquele conhecimento é suficiente no que ele procura, né? E para onde vai o Manual do Mundo? O que eu queria muito era poder suprir melhor o que as escolas precisam. Porque hoje, a gente ainda é uma empresa de conteúdo na internet, né? Então, tem uma preocupação grande com audiência, tem uma preocupação com formato. Então, eu tenho que fazer vídeo para o TikTok, não tem como não fazer, porque a internet migrou para lá, tá todo mundo indo para lá, a gente tem que fazer vídeo curto. E aí no YouTube também a gente passou a fazer vídeo curto. Tem um tamanho que é adequado para essas plataformas. Então no YouTube, o tamanho do vídeo tem que estar lá entre 10 e 20 minutos. Se eu fizer menos, não alcanço o watch time necessário para que o algoritmo impulsione meu vídeo. Isso tudo gera uma série de amarras que não são legais, não é isso que o professor está precisando, né? Então seria muito legal, em algum momento, a gente poder fazer vídeos que sirvam de fato para as pessoas aprenderem esse ponto. Não tem essa preocupação tanto com a audiência, a audiência nem eu acho, o mais desagradável, é agradar o algoritmo, né? Que é uma coisa que você nem sabe o que ele está fazendo, você não sabe exatamente o que ele quer, ele é secreto, né? E você tem técnica de processamento de dados. Mesmo? Então, mas mesmo você entendendo o que é um algoritmo, ele primeiro, você não sabe o que ele está, né, o que ele está rodando, você não sabe quais são os parâmetros que estão ali. Segundo, esses parâmetros mudam toda hora. Terceiro, é uma concorrência, então todo mundo quer agradar o máximo possível ao algoritmo, enfim. Eu queria muito poder, em algum momento, ir para um caminho, poxa, eu gosto muito de ensinar, eu quero focar mais nisso, servir os professores. Então a gente já tem um projeto lá de fazer com que a gente classifique todo o conteúdo do Manual do Mundo dentro dos parâmetros curriculares nacionais. Então o professor vai lá, biologia, 6º ano, 2º semestre, tem que ensinar isso aqui. O Manual do Mundo tem um vídeo sobre isso, né? Você entra no mapa lá dos parâmetros curriculares, você conseguiria achar onde está o Manual do Mundo. Porque um vídeo, ele pode servir para várias coisas diferentes, né? Então a gente foi, por exemplo, faz um ano que a gente visitou uma usina eólica. Aí subiu, tem que entrar na nacelle, né? Onde está o gerador ali.
Então, isso serve para o professor que estiver ensinando sobre energias renováveis. Isso serve para o professor de geografia que está ensinando onde no Brasil você gera energias diferentes, né? Como que a economia gira em cada estado. Então, você sabe que no Nordeste você vai ter uma faixa ali de alta incidência solar ou de vento, que você pode instalar indústrias usinas solares ou eólicas. Mas isso também serve para quem está estudando as leis da elétrica, né? Como é que é gerada a energia e tudo mais. Então, poxa, esse vídeo ele se encaixa em vários pontos dos parâmetros curriculares. E a gente tem que fazer um trabalho de facilitar a vida do professor para achar. Porque no momento que a gente tem... O Manual do Mundo já tem mais de 2.300 vídeos longos. Nem eu não acho nada mais lá. Tem hora que eu não lembro. Se você me perguntar, talvez eu não saiba nem dizer o título do vídeo, onde é que está. Precisa desse mapa que eu acho que ajudaria bastante. E eu acho que em algum momento também a gente tem que servir como mentor para as próximas gerações fazerem o que a gente faz, né? Eu tenho que passar esse bastão de algum jeito. Você está bem jovem ainda, calma lá. Mas o Manual do Mundo já tem 15 anos, já faz tempo que a gente está fazendo vídeo, né? Tem que, de algum jeito, ver quem está gostando de fazer isso e botar lenha na fogueira, né? Mas eu acho muito interessante o que você está colocando, Iberê, porque existe toda uma linha na parte da educação que a gente fala da aprendizagem significativa, que a pessoa só vai aprender alguma coisa se ela vê aquilo que tem valor, que ela vê aquilo é importante para a vida dela, né? Se você coloca um vídeo do Iberê antes de ensinar alguma teoria, algum conceito, a pessoa vai ver, eu quero saber mais sobre isso. Aí o professor entra com a teoria, né? Então, se a gente fala de educação moderna, né, educação mais mão na massa, essas coisas, o gancho de você provocando interesse é sensacional. Sim. Acho que inclusive é um dos temas que eu tento estudar um pouco, que é a aprendizagem significativa. Uhum. E sempre que a gente vai fazer um vídeo do manual, não só eu penso em qual a utilidade na vida prática, mas também qual é o background que a pessoa que está assistindo tem para poder conectar aquele conhecimento a outro, né? Porque às vezes você vai falar de efeito estufa, se a pessoa não sabe nem o que é gás carbônico, tem que dar alguns passos atrás e explicar de novo, né? Que eu acho que é um ponto que a escola falha bastante, porque na escola, quando você passa de ano, o conhecimento que é ensinado no próximo parte do princípio que você aprendeu tudo que está no anterior. E não aprendeu. E isso é um dos principais problemas de matemática, inglês, por exemplo, que a matemática começa a avançar e as pessoas vão ficando pelo caminho. Então, o cara que não aprendeu direito a equação, já era, ele não vai fazer regra de 3, não vai fazer porcentagem, não vai fazer equação de segundo grau, não vai fazer função. Então, né... tem que dar uma voltada. Poxa, você não entendeu ainda o que a letra está fazendo no meio dos números? Vamos entender, sabe? Então, no manual a gente presta muita atenção nisso. E outro cuidado que a gente tem que ter, que é muito doido, que poucas pessoas percebem, o nosso público, mais da metade é adulto. Que é uma coisa muito... É surpreendente, porque adulto não comenta no vídeo. Então, você vai ver os comentários, ele vai ser sempre mais jovem do que o público real que está assistindo. Então o comentário te engana, né? O comentário te engana. Na hora que você vê a estatística no YouTube, você vê que o público adulto é muito grande, que também engana um pouco porque tem o público infantil que entra na conta dos pais. Mas já descontado isso, ainda assim é um público maioria adulto. Mas eu tenho que ter a função de suprir essa necessidade de agradar o público jovem, porque acho que a missão está muito ligada nisso, né? Então a gente tem que fazer um vídeo de dupla camada. É um vídeo igual Shrek. O filme Shrek, ele tem uma série de piadas adultas. Sim. Que o adulto assiste junto com a criança, ri pra caramba. Às vezes a criança nem entende do que o adulto tá rindo, porque são piadas, às vezes até sexuais e tal, que para uma criança de 5, 6 anos não entende nada, mas tem o que agrada a criança de 5, 6 anos. Então, quando no vídeo de fábrica, poxa, o salgadinho saindo da máquina, entrando o milho lá tal, é visivelmente interessante, né? A criança de 3 anos olha aquilo e já acha legal. Mas o engenheiro que está fazendo engenharia de produção também acha legal, porque ele está vendo qual é que é a máquina que o cara está usando para aquilo, tá? Essa extrusora usa um jeito diferente da que eu conheço e tal. Então, todo vídeo tem esse trabalho de tentar caprichar muito na imagem, de ela ser interessante, de encher os olhos para agradar o público mais jovem e, ao mesmo tempo, não usar a linguagem baby talk, né? Essa coisa que afasta o público mais velho. Então, eu sempre miro mais ou menos alguém de 20 anos, que é a idade que todo mundo quer ter.
Não é à toa que tem aquela loja lá que chama Forever 21, porque é a idade que todo mundo gostaria de ter para sempre. Né? Então, o menino de 10 quer ter 21 e o de 40 também gostaria de ainda ter 21. E vamos mirar nesse de 21 então. A linguagem está mais ou menos ali, as brincadeiras estão mais ou menos nessa faixa, que acaba agradando todo o público. Eu achei interessante, né, porque a Univesp tem uma característica muito distinta da maioria das universidades. A nossa média de idade dos nossos alunos é 35 anos. Tá? Então, o Manual do Mundo pode provocar aquele aluno, aquele jovem de 25, 30 anos para vir estudar com a gente aqui. Tá? Então... Sim, a gente se preocupa muito com isso, de poder atingir esse público. E eu acho muito legal quando eu encontro, às vezes, avô com neto, no lançamento de livro tem muito. Quem é fã é o avô, não é o neto. Então você vê que a gente está conseguindo criar essas camadas, né? Então, para a gente é muito importante. Bom, os meus filhos assistem, provavelmente estavam nessa estatística errada sua, porque eles viram no meu YouTube primeiro, né? Falei, olha isso aqui. Logo eles têm as próprias contas e já vão migrar para a estatística. Muito bom, muito bom. Vamos lá, estamos aqui terminando, infelizmente o tempo está acabando. Tá? Eu acho muito legal essa sua visão, seu trabalho, né? E como que a gente consegue trazer mais Iberê para a escola? Algumas coisas que eu acredito muito, primeiro, na escola ser um pouco mais mão na massa, né? Ter projetos para fazer na escola, porque isso faz com que desperte o interesse de outro jeito, é completamente diferente. Na hora que você precisa criar uma alavanca na vida real, aí você começa a ver que a alavanca é isso. Então, se eu tiver o dobro do tamanho desse lado, eu preciso fazer metade da força, mas eu vou percorrer o dobro da distância. Né? Na hora que você vai aprender isso em física, você não precisa decorar a fórmula, você sabe, você entendeu aquilo fisicamente, como é que funciona. Na hora que você precisa fazer alguma coisa de matemática, você teve que usar a matemática de fato como ferramenta. Você entende que ela é ferramenta. Né? Então, isso eu acho muito importante. Mas talvez tenha um camada anterior do Manual do Mundo ainda que eu gosto muito das pessoas que estão do outro lado da tela, sabe? Eu sinto um carinho por elas. E eu acho que isso também faz falta na educação pelo ambiente que a gente vive, né? Esse ambiente meio belicoso que está ficando cada vez pior. Então, trazer essa humanidade, eu acho que faz muita diferença também. Então, no momento que eu faço vídeo, eu fico pensando nisso, né? Nas pessoas que estão do outro lado. Quando eu encontro na rua, eu gosto de conversar com as pessoas e fazer o vídeo com esse carinho, trazer com esse carinho. Porque, no fim das contas, se a gente tiver uma lousa e não precisa ter nem cadeira, você consegue ensinar alguma coisa. Mas você precisa ter o mais importante de todas é ter essa conexão entre o aluno e o professor, né? O professor gosta da matéria, quer ensinar, o aluno quer aprender. Se você conseguir essa conexão, vai fluir. Né? A gente não precisaria dessa montanha de tecnologia para fazer acontecer. Só que a montanha de tecnologia pode ajudar muito a gente a acelerar, a criar interesse e, querendo ou não, a gente está competindo com ela. Então, vai ser obrigado a usar isso de algum jeito, não tem muito como fugir. Então, o que eu gosto muito de ver poxa, na escola tem Arduino, tem robótica, e existe uma camada ainda de conseguir integrar isso ao ensino normal, né? Poxa, sou professor de matemática, estou ensinando isso, como é que eu vou usar esse robô para conseguir fazer com que os alunos se interessem por matemática? Aí tem caminhos infinitos a serem construídos. Há métodos que precisam, de fato, pôr a mão na massa. Não basta a teoria, tem que entender como é que você vai botar a equação de segundo grau num maker, num projeto para poder fazer acontecer. Mas eu percebo que com as minhas filhas tem dado muito certo quando a gente faz alguma coisa juntos, se elas se interessam por alguma coisa antes da escola ensinar, faz toda a diferença. Né? Então, se a própria escola conseguisse fazer isso de alguma forma aí, fazendo com que as pessoas gostassem antes de acontecer, acho que poderia ser diferente. Bom, tenho muito a agradecer, o tempo está acabando. Queria só falar uma coisa aqui. Esse programa é um programa que a gente criou, né? Um professor universitário que está conversando aqui, né? E a gente criou para conversar com pesquisadores, né? Com universitários também, para discutir questões acadêmicas. E a gente trouxe você, né? Houve até alguma coisa, mas o Iberê não é da academia, YouTuber, né? Não é professor. E eu estou extremamente feliz de trazer você aqui. Por quê? Porque o grande tarefa que eu vejo, né, nossa aqui na Univesp, é ajudar a melhorar a educação. Uma boa parte dos nossos alunos são futuros professores. Né?
E esses professores têm que entender que o mundo mudou e que tem um belíssimo exemplo aqui de como fazer a educação ser interessante, como fazer os nossos alunos, aqueles que parece que não gostam, gostarem de aprender, gostar do conhecimento. Então, meus parabéns pelo seu trabalho. Tá? Obrigado, realmente, poxa, fico muito feliz. E eu espero que mais e mais pessoas assistam o seu canal, não só para aprender, mas professores assistam o seu canal para ter ideias de como fazer uma aula diferente, uma aula mais motivadora. Muito obrigado pela participação. Obrigado, fico com uma sensação de missão cumprida. Obrigado. Parabéns e até o próximo Open Univesp.